Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 37, diz assim a palavra do nosso Deus: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém, queridos? Podem sentar, graças a Deus. É o nosso primeiro culto de quarta-feira aqui, irmãos. E é o primeiro culto oficial da igreja, né? Domingo foi mais uma festança, né? Agora a gente está na batalha de verdade. A batalha não começou quando a gente estava fazendo a obra, embora tenha sido muito difícil. Embora tenha doído no lombo. Já não sabe, Mateus também sabe, né? Foi difícil, mas foi uma parte mais humana, mais estrutural. O culto de domingo foi um culto de festa, né? Onde muitos vieram para celebrar com a gente esse novo passo do ministério. Mas agora começa a luta, onde a gente vai trabalhar para edificar as nossas vidas e vamos trabalhar para alcançar novas vidas, não para nós. Algumas a gente já alcançou e foram para outros ministérios, porque o nosso objetivo, queridos, não é simplesmente encher esse lugar, mas o nosso objetivo é que tenham vidas salvas, convertidas e vivendo o Evangelho de forma genuína, sendo aqui ou em outro lugar. Amém? Quando a gente iniciou o ministério, a gente ouviu, inclusive vocês vão me ver fazendo algumas pausas de vez em quando os ônibus passam, tá bom? Quando a gente iniciou o ministério, a gente sempre ouve muita dica, né? Todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo quer dar pitaco em tudo. No domingo já quiseram dar 1,5 milhão de pitaco. Tem algum problema em dar dica? Não. O problema é quando aquelas situações mais estruturais se tornam o grande foco e a gente perde a essência. Tudo que a gente fez aqui, os irmãos ajudaram, colaboraram, maravilhoso, meu coração é grato. Mas nada disso é fundamental para que o reino de Deus avance, amém? Nada disso é fundamental. O que é fundamental é estabelecermos um altar ao Senhor. É estabelecermos e restaurarmos o altar do Senhor que estava em ruínas, conforme Elias faz lá em 1 Reis, capítulo de número 18. O objetivo principal é esse. Quando a gente iniciou o ministério, a gente teve alguns conselheiros, né? Você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Você podia procurar político para poder, falaram, né? Para poder fazer alguma aliança, para ver se encontra, se eles cedem algum terreno. Irmãos, fazer aliança com político é vender a alma para o diabo. Eu vou ficar refém deles. Deus não me chamou para fazer isso. Deus não te chamou para ficar refém de alianças partidárias. Deus te chamou e me chamou para viver da fé. Isso que a gente está fazendo aqui é um ato de fé. É crendo na direção e uma palavra que foi dada da parte de Deus para iniciarmos o ministério. Por isso,
todas as vezes que você estiver aqui dentro, eu vou te dar uma recomendação. Você toma nota de tudo que a gente fala. Você anota para você estudar em casa, tanto para você lembrar, quanto para você também, se tiver alguma dúvida, você poder nos questionar depois. Porque o objetivo é fazer com que a mensagem do Evangelho seja clara na tua vida. Então, vamos criar desde cedo esse hábito de tomarmos nota, porque o que a gente fala aqui não é só para ficar aqui, é para você levar para o teu cotidiano, é para tu levar para quinta-feira, para segunda, para a tua vida como um todo. O que a gente fala aqui não é só para preencher um horário do culto. Na realidade, o momento principal do culto é o momento da mensagem, porque é o momento que Deus vai dar direção para a minha vida e para a tua vida. Desde a contrição, vocês viram o tanto de conteúdo que teve na contrição? Você tem mensagem de 30 a 40 minutos que não tem essa quantidade de conteúdo, porque é muito raso. E o que a gente tem que trabalhar aqui é o entendimento e o conhecimento bíblico. Sabendo disso, a gente se depara com esse texto de Hebreus 10, e antes de iniciar a mensagem, antes de entrarmos na introdução, eu dou mais uma recomendação para os irmãos. Sempre que vocês forem ler a Bíblia, se você está lendo, sobretudo, as epístolas, quando você lê Hebreus 1, 2, 3 e 4, você vai ler o 5 no dia seguinte, lê o final do 4, porque dificilmente não tem uma relação com o capítulo anterior, porque são epístolas, são cartas, elas estão seguindo ali um assunto de forma padronizada. Vocês perceberam que a gente fez aqui, leu o final do capítulo 10 e o início do 11. Isso vai clareando ainda mais o nosso entendimento. Amém? Então, aqui o autor aos Hebreus vai trazer um texto que é muito bem lembrado pela igreja. Tem muito louvor que é baseado nessa frase. A reforma protestante, por Martinho Lutero, ela ganhou ênfase porque ele se deparou com esse mesmo texto lá em Romanos. O que ele fala em Hebreus 10, 38, justo viverá da fé, é repetido lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e também é iniciado lá em Abacuque 2,4. Mas o justo viverá da fé. Lá em Abacuque 2, de 1 a 4, vai falar assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falar a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O que o Senhor está falando com Abacuque aqui? Abacuque, ele estava um pouco indignado com o que estava acontecendo ali, naquele contexto, naquele momento com Israel. O momento que Abacuque está vivendo é o período final do profeta Jeremias, que o próprio Jeremias profetizou lá no capítulo 25 do seu livro, sobre os 70 anos do cativeiro babilônico. Para Abacuque aquilo era inconcebível. Como que pode Deus castigar o seu povo com o ímpio? Como é que pode Deus subjugar e escravizar Israel, Judá, com Nabucodonosor? Como é que isso pode acontecer? Um idólatra, um pagão. O Senhor fala com Abacuque, fica tranquilo, que Nabucodonosor, quando o texto em Abacuque fala do orgulhoso, o soberbo, é Nabucodonosor, amém? Esse daí, ele vai ser julgado, só que por hora ele vai ser usado para julgar Judá, porque eles se afastaram de mim. Mas Abacuque, ele clamava e queria no seu tempo um avivamento. Nem sempre a gente vai ter o nosso clamor atendido, ele vai ser respondido, não necessariamente ele vai ser atendido.
clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, vai ter uma resposta ao clamor que é feito, mas não necessariamente o clamor vai ser atendido. Não necessariamente vai ser feito conforme nós estamos orando e conforme nós estamos pedindo. E olha que Abacuque, ele não estava sendo aquele crente frouxo, aquele crente fraco, que só recorre a Deus quando precisa, ou que só recorre a Deus de forma egoísta. Ele queria que a sua nação experimentasse um avivamento. Ele queria que a sua nação voltasse a servir a Deus. Ele queria que Deus intervisse na sua nação, só que não da forma como Deus estava querendo. Eles não morrem, né? Mas amém. Então, Abacuque queria que acontecesse de uma forma, só que não era a forma que Deus queria. Não era a forma como Deus determinou que deveria ser. Por conta disso, o Senhor vira para Abacuque e fala: Abacuque, o justo, pela sua fé, ele viverá. O justo terá convicção daquilo que eu faço, embora ele não entenda. A fé, irmãos, não é para conquistar bens materiais. A fé, ela não é para isso. Deus, ele pode te dar bens materiais, mas a fé não é para isso. A fé não é simplesmente, ou melhor, absolutamente a fé não é para crer na ação de objetos ungidos. O que a igreja moderna criou com o sistema religioso, para que você deposite a tua fé em algo e não depositar a tua fé em alguém, é completamente maligno. É a versão moderna da idolatria. O que era idolatria no passado? Os deuses das nações são vaidade, Salmo 115. São prata, são ouro, são obra das mãos dos artífices. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas eles não apalpam. Eles estão fixados em pedras e precisam de quem os carregue. Os deuses da nação são isso. Só que como é que funciona com a gente? É o nosso Deus que nos carrega. É o nosso Deus que nos conduz. É o nosso Deus que nos dá direção. As nações criam deuses. Era o que Davi, ou o salmista, no Salmo 115, estava falando. Na nossa geração, o problema está nos objetos ungidos. O problema está na rosa. O problema está na água. O problema está no tijolo. O problema está na toalha. Isso é nojento. Isso não vai te salvar. A toalha com suor não tem nenhum mover espiritual diferente. Isso também é idolatria. Sempre quando nós depositamos uma esperança, uma confiança em algo ou alguém, configura idolatria. Se você virar para o teu marido e depositar uma confiança inabalável nele, idolatria. Na tua mulher, idolatria. Nos teus pais, idolatria. Nos teus filhos, idolatria. Por quê? A tua fé, que é o firme fundamento, tem que estar depositada em Jesus Cristo. Essa é a versão moderna do catolicismo romano. Só que o texto é bem claro: o justo viverá pela fé. Não necessariamente a fé é um ato para você alcançar algo da parte de Deus. Pode ser, mas nem sempre será. Com Abacuque não foi. O texto ele vai começar dizendo no 37: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e ele não tardará. A gente vive numa geração que especula muito a respeito da volta de Jesus. A gente vive numa geração que tenta dar umas adivinhadas, né? A gente, na segunda-feira, né, conversamos um pouco sobre isso. Só que isso é uma estratégia maligna para nos afastar do glorioso ensino. Pô, não tem jeito, o glorioso pegou aqui, né? Já era. Do glorioso ensino da escatologia e do fim dos tempos. Queridos, a escatologia ela é maravilhosa.
para o crente em Jesus, é o maior nível de esperança que a gente pode ter. Você olha para a política no Brasil hoje, você olha para a política no mundo hoje, você fica apreensivo. Você quer ver qual é a maior idolatria e também a maior burrice que a igreja pratica hoje? A palavra é essa, não tem outra. É brigar por política dentro da igreja. É pegar o púlpito e, ao invés de pregar o evangelho, é fazer de campanha política. Porque olham para os políticos e depositam nele esperança. O Eduardo Paes, o Ramagem, o Pablo Marçal, qual o do que cheira lá? O Boulos, isso, aquilo, o Lula, o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem um nome de Messias, mas ele não é Messias. Político nenhum pode salvar, político nenhum pode trazer esperança, mas vai ter um momento que esse Jesus que morreu e ressuscitou, quando ele vai voltar, ele vai estabelecer o seu reino eterno. O único político, se é que eu posso chamá-lo assim, que vai trazer solução para esse mundo é Jesus. E isso vai ser quando? No fim de tudo. Isso vai ser quando? No milênio. Isso vai ser quando? Depois da grande tribulação. E como é que a gente vai entender isso? Pela Bíblia, pela escatologia. Por isso, os autores do Novo Testamento e do Antigo também têm uma preocupação em anunciar o fim, em anunciar como vai ser o fim de todas as coisas, em mostrar como será o passo a passo da igreja aqui na terra. Porque isso é valioso. A fé não é apenas no Jesus que morreu e ressuscitou, mas é no Jesus que morreu, ressuscitou e voltará. A fé é nele. Ele não vai tardar, porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo, 38, pela fé viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O viver da fé é o resumo dos nutrientes necessários para a nossa vida espiritual. Isso daqui é muito lindo, é maravilhoso. A gente tenta permanecer na igreja de várias formas. A gente vai colocando a igreja a gosto do freguês. Só que não é assim que funciona. A gente precisa de uma coisa para viver, e essa coisa se chama fé. É o que Hebreus, Gálatas, Romanos e Abacuque vai evidenciar. O justo viverá da fé. Nós alcançamos a fé mediante a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ela vem e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ponto. Se não existir palavra de Deus, não tem fé. Se não existir ensinamento bíblico, não tem fé. Por quê? Porque quando não tem ensinamento bíblico, você é esposa, você é companheira, você sempre vai achar que o teu ponto de vista vai estar certo, porque não tem nada superior te regendo. Você, marido, sempre vai se achar o dono da razão, o patrão vai se achar inerrante, o filho vai se achar sempre superior, porque não tem uma instância dizendo como você tem que seguir e como que você tem que guiar a tua vida. Você vai vivendo da tua forma. Com a palavra de Deus, não. Isso vai gerando fé em você, e a fé, ela vai gerando obediência. É por isso que o justo vive pela fé, porque o justo vive pela palavra de Deus, o justo vive pelo evangelho de Jesus Cristo. E se ele recuar? Recuar é uma covardia diante de tudo que aconteceu. Você vai deixar anotado, ou você vai lembrar, de meditar em Hebreus 8, 9 e 10. Esses capítulos, o autor, ele vai estar mostrando como acontece a salvação na tua vida, como que o milagre da cruz é eficaz na tua vida.
Ele vai falar assim: a gente vai crucificar Cristo de novo. A gente não pode fazer isso. E ele vai começar a descrever o sacrifício de Jesus à luz do Antigo Testamento, Levítico, Números ali. Ele vai mostrar que esse sacrifício é superior ao que os judeus faziam no templo, porque eles tinham que fazer um sacrifício todo ano, periodicamente. O de Jesus não, uma vez por todas já era o suficiente. Esse é o sacrifício do Filho de Deus. Esse é o sacrifício do Santo de Israel, como Pedro fala em Atos 3. Só que aí a gente fica romantizando as coisas. A gente romantiza, agora vai doendo na minha carne, né? A gente romantiza o sedentarismo. Não sou de fazer as coisas, para de me olhar assim. A gente não é de fazer... Não, eu exercito, essa daí é clássica, né? Eu exercito o cérebro, eu exercito a mente, e não se cuida. Aí, está nesse estado que eu estou agora, morrendo de dor de cabeça, aí vai colocar a culpa no diabo, né? Aí vai colocar a culpa nele, mas não é culpa dele. Se eu não me cuido, a culpa é de quem? Minha. A culpa é minha. Tem umas colegas aí, umas moças que estão indo até na TV romantizar a obesidade. Ora, estão romantizando a morte. Não, porque eu tenho que me aceitar. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? Não. Ela que é nutricionista, ela que vai dizer. Não, é pseudo-nutricionista, quase nutricionista, né? A gente vai romantizando umas coisas erradas, umas coisas insanas. O Congresso Nacional vai romantizando a rachadinha, porque depende de quando foi feito isso, a moralidade morreu, o certo e o errado acabou. Inclusive Isaías 5, o profeta, ele vai anunciar isso: ai dos que dizem ao certo e errado, e dos que dizem errado o certo. A gente romantiza o desigrejado, o não congregar. A gente romantiza o não, eu oro todo dia antes de dormir, como se isso fosse o suficiente. A gente romantiza o não, eu não leio a Bíblia, mas eu conheço a Deus. Esse negócio de religião está por fora, esse negócio de igreja está por fora. Vai romantizando. Vai romantizando. Mesmo Hebreus 10, no versículo 25, dá uma olhada, a tua Bíblia está aberta aí. O próprio autor aos Hebreus, ele fala: não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Antes olhem para aquele grande dia que se aproxima. Deixa de congregar, deixa de viver a igreja, deixa de aprender o Evangelho. Vai romantizando, porque a tua alma está recuando na fé que te salvou. Esse Paulo, ele fala lá em Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha o poder da fé. A fé te dá o acesso à salvação. Quando alguém estava com alguma enfermidade, quando alguém precisava de alguma intervenção, Jesus dizia: creia somente. Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Olha o poder da fé, olha a autoridade que a fé tem. Recuar não é uma escolha, não é uma opção. Recuar não pode estar como uma das tangentes da tua vida, porque se você estiver trabalhando, você vai com dor, sem dor, você vai triste, você vai feliz. Se você estiver trabalhando, você pode estar com um problema em casa do jeito que for, inclusive o problema no trabalho, mas tu não recua, porque você entende que você precisa daquilo para sobreviver, para viver a tua vida. Quando se trata da igreja, é qualquer coisa. A primeira situação que tu tira da tua vida é a igreja. A primeira coisa que tu para de fazer é ler a Bíblia. A primeira coisa que tu para de fazer é orar. É porque você ainda não tem a esperança em Deus. A esperança está no político, está no marido, está na esposa, está em tudo, menos em Deus, menos em Jesus.
Quando a gente para de buscar Deus, quando a gente para de ir à igreja, porque a vida profissional está ruim, a vida financeira está ruim, quando a gente para de ir à igreja porque o casamento está ruim, porque a família está ruim, é porque a nossa fé estava naquilo que está dando ruim. Aí a gente tira aquilo que é o nosso lazer, aquilo que é o nosso momento de descontração. Igreja não é momento de descontração. Ler a Bíblia não é um momento para você simplesmente refletir na vida, é um momento para tu se aproximar do Criador dos céus e da terra. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja, jejuar, viver em comunhão, precisa ser a prioridade na tua vida. O motivo ele pode até ser justo, o motivo ele pode ser nobre. Tem muito escândalo na igreja, eu não sei. Tem muito problema na igreja, eu não sei, querido. Tem muitas pessoas difíceis na igreja, você é uma delas. Tem tudo isso, eu sei que tem. Só que na última ceia, na última Páscoa, melhor dizendo, estavam ali Jesus e os 12, e entre os 12 estava Judas. E Jesus, mesmo sabendo quem era Judas e o que ele faria, ele não recuou, ele não parou, ele avançou, porque o justo pela sua fé, ele viverá. É a fé. Pela fé, verso 4. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque, verso 5, foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quem é Abel e quem é Enoque? Sobre Abel você vai ler lá em Gênesis 4. Ali vai ter um relato que, resumindo, Abel, ele ofereceu a Deus um sacrifício e Caim também. Só que cada um tinha a sua profissão e cada um ofereceu um sacrifício. O sacrifício representa o culto dentro daquilo que eles tinham acesso. Um tipo de serviço não era superior ao outro. Só que o problema é que quando você vai ler em Gênesis, a Bíblia ela vai relatar que Abel entregou do primogênito das ovelhas, ou seja, o melhor do que ele tinha. Caim chegou e sacrificou o que tinha na frente. O grande diferencial é que Abel, ele sacrificou o melhor. E ele fez isso por quê? Pela fé. Agora, o grande ponto está: exercer a fé para Abel custou a sua vida. Exercer a fé para Abel custou a sua vida. Ele morreu por conta do sacrifício que ele fez. Ele morreu por conta do culto que ele prestou a Deus. Olha as consequências que chegam quando nós vivemos pela fé. Talvez a morte te espere. Talvez seja um futuro muito difícil. Só que se você recuar, a alma do Senhor, o Senhor não vai ter prazer em ti. E quem era Enoque? Enoque, isso vai estar em Gênesis 5, do 18 ao 24, é o homem que andou com Deus, e ele agradou tanto a Deus. O que isso significa? Ele criou a sua família,
debaixo dos princípios de Deus, na presença de Deus, e ele foi obediente aos princípios da graça de Deus. Ele andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Você não tem mais nada sobre Enoque na Bíblia. Você tem aqui, você tem uma referenciazinha lá em Judas, e você tem lá em Gênesis. Acabou. Só que ele foi tão grande diante de Deus, que Deus o tomou para ele. Como ele fez isso? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Ele viveu pela fé, agradando a Deus. É por isso que, se você recuar da fé que você tem, o Senhor não vai ter prazer em você. Agora, se você viver com fé, você vai agradá-lo. Olha o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador do que os buscam. É pela fé, irmãos. É uma fé convicta. Não é uma fé para alcançar algo aqui na terra, é uma fé relacional. É por isso que, quando você se aproxima de Deus, é necessário que você creia nele, é necessário que você creia que ele existe, é necessário que você creia na pessoa de Deus por completo. É necessário. A salvação é um meio para restabelecer o relacionamento do homem com Deus através da fé. A verdadeira fé não é ter certeza ou sentir que tudo ficará bem. A verdadeira fé é não sentir nada, não ver um milagre, não ser curado, ver tudo dando errado na família, na sociedade, na política, na igreja, e continuar com convicção que, apesar de tudo isso, Jesus Cristo continua no controle. O justo viverá da fé, porque crê que ele existe, o conhece, se aproxima dele e crê que ele é galardoador do que os buscam. Agora, você lembra como começou essa mensagem? Ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. A vida é um sopro, e ela pode acabar a qualquer momento. É por isso que a convicção, ela tem que estar intacta no Filho de Deus. É por isso que a tua fé tem que estar sólida na pessoa de Jesus Cristo. Pela fé, Abel deu a vida dele. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, nós cremos que os mundos foram criados. Pela fé, essa fé é o firme fundamento, é a tua base. E essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É a fé, é a convicção, não em dias melhores, mas em um Deus que está acima de tudo e de todos. Amém?